Você já tentou fugir de algo que Deus te mandou fazer? Talvez não fisicamente, como pegar um navio e ir para o outro lado do mundo, mas aqui dentro, no seu coração. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, já vivemos o dilema de Jonas. A história desse profeta é uma das mais fascinantes da Bíblia, porque ela nos mostra um homem que ousou desobedecer a Deus. E no processo, acabou descobrindo a misericórdia de uma forma que ele jamais imaginou lá nas profundezas do abismo. A história começa com uma ordem que parece muito simples. Deus diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas para Jonas, essa ordem era impensável. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do Império Assírio, um império conhecido por sua brutalidade, um inimigo declarado de Israel. Para Jonas, o povo de Nínive era o símbolo do mal. Pessoas cruéis que mereciam o castigo e não o perdão. Ele simplesmente não conseguia aceitar que Deus quisesse salvar aquela gente. Então ele toma uma decisão que vai mudar completamente o rumo da sua vida. Ele decide fugir da presença de Deus. Ele desce até o porto de Jope, encontra um navio que ia para Tarsis, literalmente o extremo oposto do caminho para Nínive. Paga a passagem e embarca, achando que podia escapar do seu chamado. Enquanto o navio se afastava da costa, Jonas deve ter sentido um certo alívio, pensando: consegui, escapei. Mas o que ele não sabia é que o silêncio de Deus, muitas vezes, é apenas o prelúdio de uma grande tempestade. E ela veio. O céu, que antes estava claro, escureceu de repente. Ventos furiosos começaram a soprar e ondas gigantescas ameaçavam engolir o navio. Os marinheiros, homens experientes e acostumados com o mar, entraram em pânico. Eles gritavam, jogavam a carga preciosa ao mar para aliviar o peso do barco e clamavam desesperadamente aos seus deuses, mas nada adiantava. A tempestade só piorava. E onde estava Jonas em meio a todo esse caos? Dormindo. Sim, você ouviu direito, ele estava dormindo no porão do navio. Talvez fosse um sono de exaustão, ou talvez ele estivesse tentando, inconscientemente, calar a voz da sua própria culpa. Mas o capitão do navio o encontrou e o despertou bruscamente, dizendo: como você pode estar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Quem sabe ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Desesperados, os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E claro, a sorte caiu sobre Jonas. Pressionado, ele finalmente confessou. Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E então, ele diz algo que deve ter gelado o sangue de todos a bordo: peguem-me e me lancem ao mar, e o mar se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Os marinheiros hesitaram. Eles não queriam ter o sangue de um homem em suas mãos. Tentaram remar com toda a força para voltar à terra, mas era inútil. O mar estava cada vez mais furioso. Então, sem outra opção, eles pegaram Jonas e o lançaram nas águas turbulentas. E no mesmo instante, o mar se acalmou. A fúria das ondas cessou e um silêncio profundo tomou conta do lugar. A paz havia voltado. Mas para Jonas, aquele momento de calmaria no mar foi o início do seu inferno pessoal. Enquanto afundava, ele sentia o peso da água o puxando para o fundo do abismo. A luz do sol desapareceu, o ar em seus pulmões acabou. Era o fim. Mas então, algo gigantesco o engoliu. A Bíblia diz que Deus havia preparado um grande peixe para engolir Jonas. Jonas não morreu, mas ele também não estava vivo. Ele ficou suspenso entre dois mundos, preso nas entranhas daquele monstro marinho. Por 3 dias e 3 noites, o ventre do peixe se tornou sua cela escura e solitária, mas também se tornou seu altar. Foi ali, na escuridão total,
cercado pelo desconhecido, que Jonas finalmente se rendeu. Ele orou como nunca antes em sua vida. Ele clamou: "Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz." Naquele lugar de desespero, Jonas teve uma revelação profunda. Ele reconheceu seu erro e disse: "Aqueles que se apegam a ídolos inúteis desprezam a fonte da sua misericórdia." E então ele faz uma promessa, um voto de obediência: "Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei. A salvação vem do Senhor." E Deus ouviu aquela oração sincera. O Senhor deu uma ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Tente imaginar essa cena. Jonas, coberto de algas e sucos digestivos, exausto, cuspido na areia molhada, respirando o ar fresco outra vez. Ele não era mais o mesmo homem que havia fugido em Jope. Ele era um homem transformado pela escuridão. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E a ordem era a mesma: "Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama a ela a mensagem que eu te dou." E desta vez, sem hesitar, Jonas obedeceu. Nínive era uma cidade imensa que levava 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade e começou a caminhar, proclamando uma mensagem curta e direta: "Daqui a 40 dias, Nínive será destruída." Ele provavelmente esperava resistência, zombaria, talvez até violência. Mas algo totalmente inesperado aconteceu. O povo de Nínive acreditou na mensagem de Deus. Do maior ao menor, todos começaram a jejuar, se vestiram com panos de saco como sinal de arrependimento. A notícia chegou até o rei, que desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele proclamou um decreto para que todos, até os animais, clamassem a Deus e se convertessem de seus maus caminhos. E Deus viu o que eles fizeram. Ele viu o arrependimento genuíno deles e teve misericórdia. Nínive foi poupada da destruição. Mas e Jonas? Ele deveria estar feliz, certo? A sua missão foi um sucesso. Mas não. A Bíblia diz que Jonas ficou profundamente irritado. Ele ficou furioso. Ele foi orar a Deus e reclamou, dizendo: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor, que se arrepende de enviar a desgraça." Jonas estava tão indignado com a misericórdia de Deus que saiu da cidade, construiu um abrigo e ficou ali sentado, debaixo do sol quente, esperando para ver se Deus, por acaso, mudaria de ideia e destruiria a cidade. Mas Deus não tinha terminado de ensinar Jonas. O Senhor fez crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas para lhe dar sombra, e Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas na manhã seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta, e ela secou. O sol castigou a cabeça de Jonas, e ele, enfurecido, desejou morrer. E então Deus faz a pergunta final, a pergunta que ecoa até hoje: "Você tem razão em estar tão irado por causa da planta?" Jonas responde: "Sim, eu tenho. Estou irado a ponto de querer morrer." E Deus conclui: "Você tem compaixão de uma planta pela qual não trabalhou, nem a fez crescer." E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? E aí, o livro de Jonas termina. Em silêncio. Jonas não responde. E talvez a falta de resposta seja proposital, porque a pergunta não é só para ele, a pergunta é para nós. A história de Jonas não é só sobre um profeta desobediente. É uma história sobre o nosso próprio coração, sobre como lidamos com a graça de Deus quando ela alcança pessoas que, na nossa opinião, não merecem. É sobre o desconforto que sentimos ao ver Deus amar quem a gente julga ser indigno.
E principalmente é sobre como Deus nos trata. Às vezes, o grande peixe que nos engole, a situação escura e sufocante em que nos encontramos, é o instrumento que Deus usa para nos libertar da nossa própria dureza, do nosso orgulho. Quando Deus quer nos transformar, Ele não nos destrói. Ele nos coloca em lugares onde a única saída é se render à sua vontade. Se você está passando por um momento escuro, um ventre de peixe na sua vida e não entende o porquê, lembre-se de Jonas. Talvez Deus esteja te ensinando no silêncio e na dificuldade aquilo que você não conseguiu aprender na calmaria. Foi lá que Jonas parou de fugir e começou a confiar. E agora, a pergunta é para você. Você está fugindo daquilo que Deus te pediu para fazer? Ou está pronto para obedecer, mesmo que o caminho pareça difícil e o destino assustador? Se esta mensagem tocou o seu coração, quero te convidar a escrever aqui nos comentários: Senhor, eu quero obedecer. Vamos declarar juntos a nossa disposição em seguir a vontade dele. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a certeza de que, mesmo nas profundezas, Deus nunca deixa de nos ouvir. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens como esta.